Abertura do grande expediente. Espaço cedido pela liderança do Partido dos Trabalhadores, o PT, à Associação dos Estudantes Universitários de Barcarena, na pessoa do senhor José Maria Barros Brandão, presidente, e senhora Emília Poça, secretária, que explanarão a respeito da situação do transporte rodofluvial dos estudantes universitários. Conforme ofício, o espaço cedido é de 10 minutos, sendo dividido 5 minutos para cada pronunciamento. Primeiro, poderá usar a tribuna. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, na pessoa do senhor presidente Paulo Alcântara, e saudar também os companheiros universitários que estão presentes aqui. E nós trazemos nesta manhã algumas demandas da comunidade estudantil universitária e os estudantes técnicos, que são constantemente proibidos do seu direito de ir e vir para cidades como Belém e Abaetetuba, pelas prestadoras de serviço que são conveniadas ou contratadas para prestar o devido serviços. As violações se traduzem na proibição do direito de ir e vir em alguns horários nas empresas do Foca, Arapari e Jarumã, e na limitação cotas de passe nas empresas do Foca e a Associação Transporte Alternativo, sem contar com as constantes humilhações, desrespeito e constrangimento que os estudantes vêm sofrendo pelos empregados dessas empresas pelo fato de ser estudante. Então, gente, o que nós estamos colocando aqui é referente ao direito de ir e vir, né, dos estudantes que moram no município e estudam em Belém. Existe uma cota, né, na Associação do Transporte Alternativo e também no FOCA, que é um fato que impede de o estudante ter direito a ir e vir, né? Então, tem 10, 15, se tiver 30, 10 pessoas pagam ou então ficam, certo? A outra reivindicação que trazemos aqui aos senhores vereadores é a solicitação de um setor de passe estudantil na Vila dos Cabanos para atender às demandas do distrito do Murucupi, porque com o crescimento da comunidade estudantil, o único setor de passe não tem estrutura para atender a demanda, sendo que os tumultos e o longo período de espera, a falta de comunidade no setor. E a outra questão, gente, é o seguinte: tem estudantes que moram em regiões mais distantes aqui de Barcarena sede, eles são trabalhadores, ou então estagiam em empresa ou em outras instituições. Eles acabam perdendo, né, o seu trabalho pelo motivo da espera para ser atendido aqui no setor de passe, né? Isso é um problema recorrente, né, que a gente vem encontrando no setor de passe, né? E também os estudantes que estudam em Belém. Se ele estudar de manhã, tem vezes que tem pessoas passando 2 horas na fila. Então, não dá tempo dele chegar na aula a tempo, né? A outra reivindicação também que nós trazemos aos senhores é a criação da meia passagem dentro do município para os estudantes universitários que estudam nas instituições do município, porque mesmo estudando dentro do município, acabam por pagar um valor maior do que os estudantes que estudam na capital ou em Abaetetuba, né? E é um direito que está garantido na Lei 1901 de 97, né? Então, nós gostaríamos de protocolar aqui na Câmara um abaixo-assinado pautando essas 3 reivindicações, e a gente pede aqui que as nossas demandas sejam levadas em consideração para que esses problemas, gente, possam ser resolvidos, né? Então é assim, gente, nós enquanto estudantes e também enquanto juventude estamos querendo a acessibilidade e mobilidade e o direito à educação, né? Como é que se pode pensar que o nosso município, né, que tem um grande parque industrial aqui no município, que contribui significativamente para a balança comercial do nosso país,
e que tem uma arrecadação grande em recursos para esse município, a gente sabe que tem pessoas que moram no Conde, no lado dessas empresas, e que não tem R$ 4,40 para pagar o seu transporte, né? Então, o acesso à educação ele está sendo dificultado pela questão do transporte, né? E isso é em todo o Brasil. A questão da acessibilidade ao transporte é uma dificuldade muito grande que dificulta o acesso à educação. Desde já, quero agradecer a presença de todos os universitários que vieram e meu muito obrigado. Bom dia a todos, sou Emília. A gente, desde então, quer agradecer aqui o espaço e dizer que a gente vem aqui externar uma problemática dos estudantes universitários que vem se estendendo durante um bom tempo. Infelizmente, tanto essa legislação quanto as outras, elas têm, na realidade, feito quase nada em relação às demandas universitárias no nosso município. Como a gente observa que uma boa parte dos vereadores não vivenciam essas demandas, né, não veio dos movimentos sociais para dar a devida importância a essa situação, a gente sente essa dificuldade. Por quê? Porque a gente vê uma preocupação ou uma atuação maior em se garantir o curral eleitoral, mas as demandas sociais são deixadas de lado. Digo isso porque no segundo mandato do prefeito Laurivalzinho foi feita uma reformulação, um reajuste na lei, né, do passe livre, e essa lei ela foi aprovada na Câmara e até hoje não foi homologada. Então, são situações como essa que a gente não vê o empenho da Câmara no sentido de resolver o problema. E também com o discurso de dizer, traga uma demanda para a Câmara para a gente poder contribuir. Eu acredito que a Câmara ela tem o papel de fiscalizar e também de verificar essas demandas sociais que a nossa população enfrenta. Além disso, a gente está aqui para reiterar que não são propostas novas, são propostas que já foram ventiladas em anos anteriores. A disponibilidade, por exemplo, de um barco para ser feito o transporte exclusivamente para os estudantes universitários, Barcarena-Belém e Belém-Barcarena, né? E aumentar o número de ônibus disponíveis em todos os horários. O José colocou aqui da questão da cota, né? Que é justamente para a gente eliminar as cotas no barco e nos ônibus. Então, a gente, se não foi na quinta-feira, foi na sexta-feira, a nossa associação ela protocolou junto ao Ministério Público, né, uma solicitação diante de uma reivindicação que os alunos estavam ficando no horário da Jarumã de 16h30. Então, nós protocolamos o ofício junto ao Ministério Público para que ela possa intervir. O que ela nos colocou, quem nos atendeu pelo momento foi a promotora Viviane, e ela dizia, então, que vai solicitar aumento do número da frota para poder atender à demanda. E ela disse que essa demanda, seja ela universitária ou não, né? E também teve questionamento que estava a gente indo em pé, na linha e tudo mais. Então, ela não poderia levar, que é correto. Então, a gente solicitou o aumento da frota para que possa atender a demanda, não só universitária, como da população. Então, o que a gente quer colocar, gente, que tanto... E, assim, a questão, os encaminhamentos necessários, que foi aprovada a lei aqui, né? E que ela seja homologada pelo prefeito, que até agora não foi. Para dizer a verdade, nós já solicitamos oficialmente... vamos dizer, quais os encaminhamentos que foram dados diante disso, até agora a associação não obteve resposta. E entre outras situações, da questão de ter o barco e do aumento do número da frota de ônibus, a gente quer a eliminação das cotas nos barcos, no FOCA e na associação, e ampliando todos os horários para que os alunos possam ter o acesso e o direito de ir e vir aqui. A gente, enquanto coordenação, a atual coordenação, ela assumiu em setembro agora de 2013,
depois de um processo eleitoral, no qual nós fazemos parte, e o José é o nosso coordenador geral. E nas nossas reuniões, a gente tem conversado sobre alternativas para a gente realmente verificar soluções para essas demandas. A gente entende que hoje o número de estudantes universitários em Barcarena triplicou, que isso a gente sabe que é positivo para o município, que muitos hoje foram beneficiados pelo PASSE e estão hoje trabalhando no município, estão dando a sua contribuição social no município, e isso é muito importante. Eliminar as cotas significa, nos barcos, ampliar o acesso e a oportunidade para outros estudantes terem acesso. E a gente quer aqui também pedir que se possa, né, reunir, ter um empenho maior da Câmara, porque nós temos outras alternativas, outras propostas para a gente poder tentar solucionar esse caso. Nós entendemos que a demanda está grande, mas que é necessário a gente reunir para poder verificar soluções, não no sentido de terminar com o benefício, mas de ampliá-lo, ou de sê-lo, né, de mantê-lo de forma adequada. A gente também entende que foi uma luta também estudantil universitária, né, a implementação dos polos da UEPA, e nós temos também a universidade aberta. A gente sabe que, por exemplo, hoje só não está com mais pessoas, porque esses dois polos, eles têm, de uma certa forma, absorvido uma parte do nosso alunado universitário, mas ainda não é o suficiente. No entanto, nós somos mais de 1.000 estudantes tendo benefício atualmente pelo setor de PASSE. Então, a gente não quer aqui se alongar e dizer que a nossa associação ela está aqui para contribuir no processo, e desde já agradecer pelo espaço e solicitamos o empenho da Câmara para a gente poder resolver isso o quanto antes. Muito obrigada. Ok, obrigado também. Algum vereador que queira se pronunciar a respeito do assunto? Está aberto o espaço, né? Pronunciamento, vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer que a gente está hoje com a comissão do Arapari, está aí, Dilson, e que logo depois do nosso discurso nós vamos acompanhar essa comissão que vai até a prefeitura. Nós vamos ser recebidos por alguém que o prefeito deixou lá para representar, uma vez que o prefeito não está aí, não está presente hoje. Então nós estamos indo lá. Após meu pronunciamento aqui, eu devo estar me retirando para acompanhar essa comissão até a prefeitura. Ouvi e já fez pronunciamento na sessão passada a respeito do passe do estudante, passe livre, que agora em março a lei completa 17 anos. Eu não consegui pegar bem aqui quando a Emília diz que a lei não foi ainda homologada pelo prefeito. Por quê? Porque nós temos um procedimento nessa casa de regimento interno que diz o seguinte, que dentro de 15 dias o prefeito não se manifestar, ou seja, não vetou, a lei está sancionada. Então não houve manifestação nenhuma, então eu entendo que essa lei está sancionada, está direitinha, está todo feito o que tinha que fazer. Então não entendo qualquer preocupação nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas é bom, foi bom atentar para isso. E dizer que ela vai estar completando 17 anos agora. E que é uma lei que essa casa aprovou, e eu estava presente, eu conheço muito bem essa lei porque eu estava presente, por sinal, tem 2 leis nesse município que eu só aceito mexer nela se for para melhorar, se for para aperfeiçoar. Passe de estudante e PCCR. Então, se alguém tiver qualquer pensamento administrativo de mexer nessa lei, eu já estou dando a minha posição. Só mexo se for para melhorar, se for para ampliar benefícios. Qualquer coisa que vá ter perda, não conte com esse vereador, já está dado o recado. E essa lei começou, presidente, como uma espécie de um acordo, nem começou com lei ainda no tempo do prefeito Gutierrez, né? Não, Laurival Velho, né, que a gente chama, o Laurival Cunha mesmo. E já na administração do prefeito Gutierrez, ela foi transformada em lei.
E desde lá, ela tem sido, eu sempre digo assim, cada estudante, ele é responsável por ser o guardião dessa lei, né? Cada período. Você imagina que em 17 anos já deu para se formar várias turmas, né? Porque geralmente é 4, 5 anos que tem, dependendo do curso. E que ela está aí beneficiando os estudantes barcarenenses. Eu gostaria de ler, para entrar especificamente tratar desse assunto, eu gostaria de ler uma questão do Enem de 2013, para quem fez, deixa eu ver aqui, parece que é a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, a questão número 12, onde fala um pouco da escravidão no Brasil. Tu vai dizer, Tavares, tu vai associar, depois eu vou explicar por quê. É um texto do Joaquim Nabuco, que ele dizia o seguinte: a escravidão, falava da escravidão, não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreição ou atentados locais. Não deve ser, tampouco, por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. Aí ele dava a opinião dele, dizia, é no parlamento e não nas fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças da cidade, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Por quê? Porque Joaquim Nabuco, nesse texto, ele defendia a ideia política e optava pela via da legislação legalista, que a gente chama. Então, é isso que os estudantes estão fazendo hoje aqui. Eles estão vindo por essa via também legal, porque senão tem outros instrumentos que pode ser usado, mas eles preferem usar o legal, né? A via legalista. E o que tem chamado a atenção, acho que a Emília é testemunha disso, é que todo ano, né, Emília, se renova a mesma situação, o mesmo dado de constrangimento. Os estudantes não vêm aqui, nunca, muitas das vezes, avançar, eles vêm só para manter aquilo que eles já tinham de direito. Aí, começou assim, se nós aprovamos uma lei, e essa lei, ela vai coordenar e ordenar no município de Barcarena, e se a lei diz que todas as empresas que prestam serviço no município devem contribuir com o passe do estudante, eu entendo que são todas. Todas. Por quê? Porque o FOCA se recusou por um tempo, né? A associação que está vindo aí, que agora que eu já vi o nome, né? Associação Alternativa. A Translíder se negou o que pôde. E cada vez que os estudantes vieram nessa casa e que os estudantes questionaram, sempre eles avançaram. Só que assim, as empresas têm feito da maneira deles. É isso que nos chama a atenção. Aí é que eu digo, há necessidade de nós regulamentarmos a questão do transporte no município de Barcarena. Porque enquanto nós não regulamentarmos, nós não temos instrumento, muitas das vezes, para cobrar. Porque uma vez regulamentada, qualquer tipo de transporte vai ser feito através de concessão. Quem vai dar a concessão é a prefeitura. A prefeitura vai ter um instrumento para poder punir quem não quiser cumprir lei municipal. Aí, eu não sei se eu estou certo, mas eu mandei fazer um levantamento de horário. Aí depois os estudantes podem me confirmar isso, mas de cara, viu, presidente, já é bom pedir para o setor de passe, e eu quero até dizer para os estudantes que aqui estão, que nós temos uma comissão de educação nessa casa, professora Rudilene é a presidente dessa comissão, o vereador Júnior Gawa é relator, e eu sou membro dessa comissão. Então, portas abertas para vocês. Cada vez que vocês quiserem usar essa casa, já tem essa comissão inteiramente à disposição de vocês. Aí eu peguei um horário do Porto do Foca, 5 da manhã. Eles determinaram 35 vagas. Não sei se eu estou certo. Tá. 6 da manhã, 15 vagas. 7h30, 10 vagas. 9 horas, 10 vagas. 10 horas, 15 vagas, 11 horas, 35 vagas, 15 horas, 20 vagas, 17 horas,
25 vagas. E 18 horas, 20 vagas. Isso, Barcarena, Belém. Aí, Belém, Barcarena, o FOCA determina de lá para cá. 8 da manhã, 10 vagas. 11 horas, 5 vagas. Você percebe que eles levam 35, 11 horas da manhã, mas quando é de volta para cá só tem 5. 13 horas, 5 vagas. 14 horas, 5 vagas. 14h30, 5 vagas. 15 horas, 5 vagas. 15h30, 5 vagas. Daí para frente não trazem mais ninguém. A partir das 13h30 não trazem mais. Se o estudante chegar lá 4 horas, 5 horas, 6 horas, não tem. Só que ainda tem um agravante aqui. Não tem quem fiscalize para saber se essas 35 vagas foram preenchidas. Aí o estudante ele vai depender do número de passageiros. Se tiver passageiro, essa vaga já cai para 10. Se tiver mais, cai para 5. E muitas das vezes, se chegar passageiro suficiente, eles não levam ninguém. Porque o estudante se acorda 4 horas da manhã, não, eu tenho que ir embora, porque senão eu não pego mais vaga. Aí ele chega lá, aí puxa a carteirinha dele, aí o dono da embarcação, com todo o prazer, ele fala assim, já acabou, já esgotou. Aí nós não temos ninguém do setor de passe para confirmar isso. Aí, resultado, as empresas fazem do jeito que querem. Na verdade, está livre aí na beira. Quem manda e quem determina quando leva os estudantes, como quer levar, são as empresas. Se elas acharem, aí imagine só, tu imagina só, eu quero ir para Belém 10 horas, que é os estudantes que pegam a aula de 1 hora em diante, tem que ir nesse horário daqui. Aí, eu só tenho 9 horas, eu tenho 10 vagas. Aí, se tiver passageiro, ninguém tem 10 vagas, não. Depende muito do número de passageiros. Se tiver passageiro, eles vão enrolando os estudantes, vão dizendo que já preencheu. Aí ele fala assim, aí a gente conversava com os barqueiros, eles falam assim, não, sabe por quê? Porque eles são gratuitos, gratuidade, isso não é gratuidade, a prefeitura paga metade da passagem para eles. Então, primeiro é determinar o que é gratuito e o que não é. Então, a questão toda começa por aí. Por quê? O que é que acontece? Aqui, que eles chamam de alternativo, que agora que eu pude entender, que é uma associação alternativa, eles não têm um comando. Resultado, cada dono de barco vai para lá, não é isso? E ele vende a sua passagem. Aí, meu irmão, cada um faz como bem quis. Não existe uma determinação. Então, precisa voltar a ter um fiscal aqui no porto, para acompanhar isso. Aí o FOCA também determinou que nas lanchas os estudantes não podem andar. Você entendeu? Como se... O que é que os estudantes têm, coitado? Você não pode andar nas lanchas. Né? Eu não sei se tem agora, mas quando eu estudava, na minha época tinha um barco aí que ele era bem lento, chamado Pastora Raquel. Aí eu até dizia, olha, parece que quando a gente vai por fora, que a gente vara em Belém, parece que Belém está correndo da Pastora Raquel, que a gente nunca chega, né? A demora que chega. Então, são esses constrangimentos que eles passam no dia a dia aí, que muitas das vezes os pais nem sabem. E eles inventaram agora o seguinte, deu a cota, aí eles pagam meia passagem, não é isso? Vocês podem ir, mas pagam meia passagem. Isso já tem uma lei federal que dá o direito para eles a isso. Mas os barqueiros ainda acham que eles estão fazendo um grande favor. Então, o que tem que acontecer é isso. É a questão de se organizar e saber. O Arapari, mandei ver aqui, vocês podem ficar tranquilos que depois eu vou sair, vereador, eu não vou tomar mais tempo de ninguém. O Arapari, Barcarena, Belém, é os horários em que ele aceita o passe. Aí, se eu estiver errado, me conserto. 11h30, 11h45, 13 horas e 17 horas. O Jarumã aceita 14h30 e 16h30. Isso, Barcarena, Belém. De Belém, eu não tive o acesso. O da prefeitura, aqui, que a gente chama da prefeitura, que acho que é essa, de alternativa, né? Ele aceita de Barcarena para Belém 5h15, 6 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e meio-dia. Eu já não sei se pela parte da tarde eles aceitam também.
né? Já não estou sabendo disso. Só que é o seguinte, eles não tinham cota lá, no da prefeitura, mas eles logo seguiram o FOCA. Olha, o FOCA é o seguinte, o FOCA determinou só 10, nós vamos determinar só 10 aqui também. Está entendendo como a coisa está? Tem uma lei e está todo mundo brincando, faz de conta que faz a lei à sua maneira. Aí, o que tem que fazer? Primeiro, pedir para o setor de passe escolar quantos estudantes universitários estudam pela manhã, quantos estudam à tarde e quantos estudam à noite, que a gente vai ter noção. Uma outra coisa, se lá a Translíder começou a dar o passe, a gente vai para cima daquelas empresas que elas se dizem alternativa, cooperativa, não é isso? São cooperativas de transporte, e se são cooperativas já ganham alguns benefícios do governo. Até os impostos que eles pagam é tudo menor, porque eles são cooperativas. Eles têm que contribuir também. Eles têm que começar a levar estudantes também. Então, eu acho que é papel dessa casa chamar esse representante e dizer assim, e nós não queremos não que ele receba os estudantes com flores, mas não receba com indiferença também. Não é isso? Não é preciso eu vejo que o estudante ele vai intimidado da carteirinha dele, intimidado, parece que ele vai com medo. E o estudante tem que botar na cabeça que ele não é favor, é um direito. Aí eu ainda fico atentando para a passividade, quanto é pacífico nossos estudantes barcarenenses, universitários. Porque eu disse semana passada aqui que até os índios aprenderam a reivindicar. E eu dizia que eles tinham invadido em Marabá lá, eles invadiram agora, foi lá em Tucuruí, a tribo Suruni invadiu a selva de Tucuruí. Tu pensa que eles foram lá para brigar por terra alguma coisa? Não. Por que eles invadiram? Faltou energia 3 dias na aldeia. Olha como os índios estão melhor do que a gente. Não, sinceramente. Quando eu vi os índios invadir, eu digo, será que a terra estão derrubando a floresta deles? Aí o cacique falou, 3 dias sem energia na nossa aldeia. Nós tivemos prejuízo, geladeira, televisão, telefone, olha como os índios estão. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Ainda de maneira, se os índios têm a capacidade de reivindicar, de brigar pelos direitos deles, imagine você, estudante universitário. Imagine vocês se unirem. Já está de parabéns essa nova coordenação, viu, Emília? Parabéns para vocês, porque eu acho que é a primeira vez que nós temos o maior número de estudantes universitários nessa casa, é a primeira vez. Mesmo sendo atingido, mesmo sofrendo, mas quando você quer reunir, não consegue. E hoje vocês estão de parabéns, conseguiram trazer um número bastante expressivo. Já mostra que a coisa começou a mudar o pensamento e o comportamento, porque mudar só o pensamento não adianta, tem que mudar o comportamento. E aí, se não conseguir pela via legal, aí eu abandono o discurso do Joaquim Nabuco, discordo dele, e a gente vai buscar os outros métodos. Como, Tavares? A gente para esse porto aí. Não encosta ninguém também, eu duvido que não vão ouvir a gente. Mas eu prefiro ainda concordar com os discursos do Joaquim Nabuco por enquanto, e que nós vamos poder resolver isso pela via da legalidade. Então, presidente, isso aqui, tem coisa aqui, por exemplo, a solicitação de um posto de atendimento do setor de passe na Vila dos Cabanos. Isso aqui dá para resolver, isso aí já era para ter. Né? Isso aqui eu acho perfeitamente, isso aqui, se tiver boa vontade do prefeito, resolve isso aqui sem drama nenhum. A criação da meia passagem para o universitário também dá para se analisar, mas principalmente conversar com essas empresas e a gente procurar saber por que eles têm determinado esse horário, qual é a lei que eles estão se baseando, qual foi a lei que disse que tem uma cota para levar os estudantes, porque senão a gente está com uma lei aprovada na casa e eles estão sendo regidos por outra lei da cabeça deles. Então é dizer que para eles, que os estudantes universitários e nem essa casa mais vai aceitar o descumprimento da lei. E eu quero dizer para vocês, estudante universitário, que este vereador, tanto a comissão como essa casa, está à disposição de vocês para o que der e vier. E se for para fechar os portos, a gente fecha os dois, o daqui e o de lá também. Então pode contar com esse vereador e continue sendo guardião dessa lei, que eu tenho certeza que tem beneficiado. Quando a Emília fala aqui, são mais de 1000, né, Emília?
se não fosse essa lei, se não tivesse, né? Vereador. Pois é. Vereador. Então, só para dar um exemplo para vocês, que eu estava nessa casa, quando começou, Emília, sabe quantos eram? 19. Eram 19 estudantes universitários só que tinha. E hoje já são mais de 1.000. A parte, vereador. Só para encaminhar nesse mesmo assunto, sobre o uso dessa tribuna pelos estudantes, nós já estamos no 2º ano do nosso mandato e já é a 3ª vez que os estudantes usam essa tribuna para reivindicar a mesma coisa. E eu lembro que após o pronunciamento dos estudantes no ano passado, nós estivemos em reunião com o secretário Pedro Negrão, tratando da questão do transporte escolar universitário, e naquele momento ele apresentou uma dívida muito alta da prefeitura, da educação, com as empresas que fazem esse transporte. E naquele momento, nós apresentamos a proposta, de estudar a proposta de fazer o barco exclusivamente, de voltar o barco exclusivamente para os universitários, né? E ele ficou de fazer essa avaliação de custo, né? Se fazer um barco, de se alugar um barco. Inclusive o vereador Coquinha estava junto comigo, porque ele é da comissão de transporte, né? E eu, como comissão de educação, estivemos lá. Então, um ano se passou e a proposta não avançou. Mas, assim, você está aqui há mais tempo que eu, e você é também uma história da Câmara e lembra muito melhor que eu. E naquela época a qualidade do transporte era melhor, mas eram 19 alunos. Hoje, o número de alunos, graças a Deus, ampliou. Muitos não têm coragem de fazer a faculdade pela manhã, porque tem medo de nunca chegar no horário, né? Aí os alunos que vão, os 35 que vão às 7 horas da manhã, só vão voltar às 5. Não é isso? Pelo horário que você colocou. Então, eu acho que essa proposta de fazer um estudo, de ver a possibilidade desse barco exclusivamente para levar e trazer os estudantes, eu acho que seria uma proposta a ser estudada, né? Porque eu acho que é a questão da segurança, do conforto, do horário, e aí o estudante já poderia se programar para saber que naquele horário ele poderia chegar no porto e ele teria a vaga dele garantida. Essa é a nossa contribuição. Obrigada. A senhora falou aí do secretário Pedro Negrão, e eu não sei se é implicação minha, mas eu considero os atos do Negrão tudo nulo. Para mim foi um secretário que não deu certo, não deu, né? Eu acho que nem é mais ele, eu não sei quem né? Mas do Pedro Negrão eu considero os atos nulos. A única coisa que eu gostei do Pedro Negrão, que eu espero que não seja nulo, é que quando ele esteve aqui também, eu falei assim, o que é que o governo pensa sobre os passos dos estudantes? Que já começava aquele tititi, né? E ele falou, o governo vai manter, custe o que custar, o governo vai manter o passo dos estudantes. Então, essa eu quero que não seja nulo, mas o resto... Queria dizer que da comissão do Arapari, que nós vamos indo, o presidente é o seu Raimundo Santos Dias. Está aí o seu Raimundo? O vice-presidente é o Nilton Cavalcante, está aí. Secretário é o João Batista. E a segunda secretária é a Tatiane Marques. Nós estamos indo com essa comissão até a prefeitura, levar ao prefeito as reivindicações, mas fica, minha presidente da comissão de educação, que eu sei que a senhora vai usar essa tribuna, fica já essas solicitações aí, para a gente poder reunir. Eu acredito que primeiro com a educação, né? A questão, quando eu digo educação, envolve o passe escolar também, para saber qual é o número de alunos realmente, e nós podemos sentar para achar alternativa, não é isso? O que os estudantes querem é achar alternativa, aquilo que for o melhor, a gente vai procurar fazer para eles. Quer a parte, vereador? Quero sim, vereador. Gostaria só de fazer uma referência aqui a Emília. Eu e o vereador Tiago Rodrigues, há um ano atrás, mais ou menos, numa audiência pública, lá na Vila dos Cabanos, lá no Colégio Elite. E confesso de coração para vocês que não vi resultado nenhum de lá para cá na questão. O que interfere é o seguinte, Emília, deixa eu tentar, com a ajuda do vereador Tavares aqui, que é conhecedor também de lei,
essa lei nossa, criada há um tempo atrás, ela só tem poder no município de Barcarena. Onde eu vejo a dificuldade, vereador, e creio que Vossa Excelência tocasse, porque quando você sai do seu município, tudo bem, a lei funciona dentro do município, mas quando você sai de um município para outro município, a lei vira intermunicipal. E a nossa lei, como colocou Vossa Excelência, ela não existe gratuidade. Ela existe sim uma lei que dá direito à metade, e isso é uma lei que já é federal, de direitos dos estudantes, pela União Nacional dos Estudantes, a qual eu tive o prazer de militar, inclusive, muito tempo durante as minhas 2 faculdades. Aí o que acontece? Onde eu vejo o problema que vai embasar tudo de novo, é justamente quando as empresas quiserem alegar que elas fazem trânsito de um município para o outro, e é realmente de direito delas questionar isso, porque é uma lei municipal. Nós não podemos entrar no âmbito de outro município para questionar. Aí você vai me perguntar, vereador, mas qual seria uma posição? Eu hoje não faço parte da comissão de transporte da casa, mas gostaria, inclusive, que fosse feito, vereador, me ceda na sua parte, no seu pronunciamento, fazer uma solicitação, de que a comissão, eu vejo que todas essas empresas, Arapari, Translíder, Galvão, todas, elas fogem do compromisso de cumprir o que é a obrigação. Se foge, nós temos um artigo no nosso regimento, senhor presidente, em que nós podemos solicitar, se a gente convidar, não vem. Aí os jovens padecem de novo, vai continuar o mesmo questionamento. Daqui para o final do ano nós vamos ter uns quatro embates aqui. Aí os jovens vão entender que a Câmara está fugindo do compromisso dela de correr atrás, de fazer a parte legislativa funcionar. Então, o que eu solicitaria? Quero que o vereador Tavares me ajude, a vereadora Rudilene também, que faz parte da comissão, de que a gente chame, convoque um membro de cada empresa dessa. Eles são obrigados a vir. Se desrespeitarem, a Câmara vai e embasa a empresa deles. Eles têm que vir aqui para dar uma satisfação para os jovens, porque é inaceitável. Só eu participando, e eu não acredito que funcione. Não adianta mais vir com o negócio de audiência pública nem nada, quem tem que interceder lá, sim, é a Câmara ou o Ministério Público, ou os dois juntos, para que funcione. Porque toda vez esses rapazes aqui, em vez de estar, olha, estão todos aqui, estão por uma questão de ordem deles, mas deviam estar era na faculdade, não é verdade? Estão aqui, estão tendo que vir na Câmara, perder seu tempo, porque para mim, vocês têm muito mais coisas para fazer. É ou não é? Aí estão aqui cobrando da gente. Então nós temos, vereador, presidente, gostaria que Vossa Excelência, presidente da comissão também, convocasse, não pedisse mais, não vá falar daqui que não vai adiantar nada, convocasse e trouxesse aqui, e a Câmara, assim, nesse momento, a comissão permanente, vai expor para eles se eles desobedecerem, o que eles vão correr, o risco que eles vão correr, porque o que não é justo é eles estarem questionando todo o tempo a mesma coisa e não ser resolvida. Obrigado, vereador, pela parte. Parte o Padre Carlos. Vereador, desculpa. Obrigado, Excelência. E também dizer da satisfação, né, do José e Emília que vieram aqui, dizer que, claro, essa casa sempre, embora a Emília estava reclamando um pouquinho, mas sempre há havido, né, pelo menos agora, esses vereadores que estão aqui estão ao lado aí dos estudantes, estamos fazendo, pedindo as informações, como foi levantado aqui. Eu diria também, nós não devemos só ficar na questão do transporte, nós temos que pensar mais longe. O vereador aqui lembrava em fechar o porto. Eu acho que a gente precisa também, não só pensar em levar os estudantes daqui para fora, mas finalmente trazer a nossa bendita escola técnica. São 1.300 vagas que deixariam de sair daqui para estudar fora, né? 70 anos no nosso município não temos uma escola técnica. O vereador veio aí e prometeu, então, vamos lá, vamos cobrar, vamos fechar lá também. Vamos fazer uma manifestação naquelas obras lá, né? Talvez nem conheçam, tem gente que nem sabe onde é a construção da escola técnica. Então vamos levar os estudantes lá. Nós começamos, foi feita audiência, o vereador Tiago também esteve presente,
da criação da UFAT, a Universidade Federal da Amazônia Tocantina. Vamos associar também os estudantes para que a gente possa, nesse processo, já incluir esses cursos aí que mais as pessoas saem daqui, para que entrem dentro do projeto. Nós estamos construindo esse projeto, então os estudantes vamos trabalhar, não vamos pensar só em buscar barco e ônibus, vamos também trabalhar juntos com vocês, os estudantes, para que nós não precisemos mais de barco e nem de ônibus, nós temos aqui, porque a nossa cidade tem condições mesmo de ter. E agora, eu fiquei sabendo, a Abaetetuba se cadastrou para ter também a faculdade de medicina. O Ministério abriu, então a Secretaria de Educação com o Secretário de Saúde se habilitaram para que a Abaetetuba possa ter lá a faculdade de medicina, que um dia, quando eu falei aqui, alguém riu, né? Ah, mas quando? Que Barcarena poderia ter tido, né? E agora vai ter talvez um hospital universitário, se é para ser o Santa Rosa, que seja o nosso materno, futuro materno infantil, né? Também vamos trabalhar para que isso é possível, quando a gente se une às forças, né? Então vamos fechar também esses espaços aí, vamos somar essas lutas com vocês, né? E, de fato, é preciso fazer esse levantamento, é urgente essa situação, é muito degradante para os estudantes, também das próprias empresas. Conversei com algumas empresas, quando houve o aumento da passagem, nós entramos com uma ação, juntamente com o Conselho das Cidades, nós entramos com uma ação no Ministério Público para reduzir, tinha sido passado para R$ 8,00 a passagem, e aí foi reduzido para 7. E lá nós sentamos e alguém diz assim para mim, vou repetir agora, né? Olha, não sei por que tudo isso, padre. Antigamente a gente acertava tudo com o prefeito e os vereadores. Ele me falou isso. Então, quero dizer para vocês que hoje não tem mais acerto. Agora, claro que a demanda está pressionando, porque antes ganhavam dinheiro com isso, eu acho. Podia-se até ganhar dinheiro com essa história, né? Hoje não, porque a demanda é muito grande, os estudantes estão pedindo, e é claro que aí os donos das empresas também se sentem pressionados, né, por essa demanda. Mas é possível, vamos fazer, né? Porque a lei é lei, vamos fazer que a lei se cumpra, vamos estabelecer aí quem precisa de fato desse transporte que possa usufruir, porque é um direito, como foi lembrado aqui, ninguém abre mão mais dos direitos, vamos fazer com que isso ajudou muitas pessoas nessa cidade, então vamos somar, podem ter certeza que não tem mais acerto. Com esse vereador, e eu sei que os demais aqui, né, somos todos novos, né, não tem acerto com mais ninguém. Agora vamos fazer o que é certo nesse município. Obrigado. Só queria garantir para o padre Carlos que nunca teve acerto, padre, né? Eu estou nessa casa um tempão e nunca teve acerto. Esse negócio de ouvir tudo e repetir tudo, às vezes é comprometedor. Vereador. Deixa eu dizer o que diz a lei. Estabelece norma, o caput da lei, só para aquilo que falou o vereador Lauro. Estabelece norma para que o poder público municipal conceda o passe livre aos estudantes nas empresas de transporte na rota municipal, zona rural, urbana, rural e intermunicipal, e dá outras providências, né? Já está garantido. Aí diz o seguinte, o artigo 2º, as empresas de transporte no município, através de seus meios rodoviários, fluviais, conduzirão os estudantes beneficiados por esta lei da zona habitacional de onde vive até a sede do município e deste a outro município. Belém é o município, Abaetetuba é o município, Moju e por aí vai. Em que se localiza a instituição de ensino do beneficiado com a supervisão da comissão fiscalizadora prevista no artigo 4º dessa lei. Vamos lá para o artigo 4º para dizer quem era essa comissão que tinha que fiscalizar o cumprimento de tudo isso. Quem é que forma ele? O controle será exercido por uma comissão fiscalizadora composta pela Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal de Barcarena, representantes legais dos pais, estudantes, profissionais da educação, representantes da SEDUC e empresas de transporte que atuam no município, que terá o poder de fiscalizar nas escolas do município e do estado as frequências dos estudantes beneficiados e a locomoção correta e utilização, prestação do serviço. Aí diz, o parágrafo 1º do artigo 4º, os estudantes da rota intermunicipal, que são os universitários,
deve apresentar comprovante de frequência à comissão fiscalizadora ao fim do semestre letivo de cada instituição. Ou seja, a lei regulamenta, cria comissão e diz também quem tem que fiscalizar. O que acontece é que, como o rateio, ou seja, o custeio, o problema todo está aqui, está nesse artigo aqui, que diz que o custeio relativo ao pagamento da passagem regulamentada nesta lei deve ser sistema conveniado, através da Prefeitura Municipal de Barcarena e as empresas de transporte participantes, na ordem de 50%. Ou seja, a Prefeitura paga metade e as empresas cedem metade. Por quê? É um serviço social que elas estão fazendo. Elas estão ganhando no município de Barcarena. E eu confesso que estou há um tempão aí, eu já fui barqueiro também, quero deixar bem claro isso, logo no começo. Eu era barqueiro, mas só daqui, para São Francisco, não ia para Belém. Mas eu vi algumas pessoas que ficaram e que não tiveram prejuízo, pelo contrário, mudaram de barco para lancha, ou seja, então não está dando prejuízo, né? Não é 10 estudantes, a passagem de 5 estudantes que vai deixar as empresas mais pobres. Na verdade, o que está acontecendo é que a empresa está sendo, se colar, colou. Ela está fazendo o papel dela e está colando. Só que a partir de agora já fica o alerta de que os estudantes não estão conformados, não estão satisfeitos e que estão dispostos a rever e até brigar pelos seus direitos. Fica o meu abraço a todos os estudantes universitários de Barcarena. Continue sendo guardião dessa lei, porque é 17 anos que ela está com todos os defeitos, mas ela está sobrevivendo e está beneficiando muitos estudantes que têm hoje as condições de chegar até Belém, graças a esse passe. E é um direito de vocês, sabe? Não aceite não ser constrangido, não aceite ser humilhado. Se acontecer com você, eu quero dar logo uma dica aqui. Se você foi humilhado em qualquer horário, marque, se for aqui dos barcos, bote o nome do barco, o horário e traga para a gente aqui, que a gente vai com certeza chamá-lo para saber o que é que está acontecendo. Então não aceite calado não, não vá também tocar fogo em ônibus nem em barco, mas não aceite calado também, porque é um direito seu, tá bom? Meu abraço a todos, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Algum vereador que queira usar a tribuna a respeito do assunto em questão? Você quer falar daí? À vontade, velho. Vereador Luiz Tavares, não lhe pedi a parte porque sei que Vossa Excelência está com reunião marcada, juntamente ao gabinete do prefeito com a comunidade do Arapari, para não atrapalhar o seu horário, peço a permissão para falar aqui da minha mesa. Primeiro, parabenizar também a iniciativa dos estudantes, é muito válido, assim como o vereador Luiz Tavares, eu também usufruí, o município de Barcarena me deu a oportunidade do passe livre para que eu pudesse também me graduar, e não poderia estar fugindo a essa discussão, e fico muito contente quando vejo a presença de um quantitativo interessante e bom de estudantes, porque na época em que fui estudante do Barcão também, nós sentimos uma dificuldade muito grande quando vínhamos requerer os nossos direitos frente às autoridades competentes. Nós nunca conseguimos um quantitativo e hoje observo que, graças a Deus, felizmente, essa mentalidade está mudando. Para contribuir com o que muito já foi falado, o vereador Lauro Júnior, o vereador Rudilene, o vereador Padre Carlos, principalmente por quem usou a tribuna, que foi o vereador Luiz Tavares, acredito eu que essa discussão ela é um pouquinho mais abrangente do que simplesmente discutir Câmara, do que simplesmente discutir Secretaria de Educação e do que simplesmente discutir com as empresas. Se nós formos observar, o ano passado, quando aqui estiveram os estudantes, se falaram em desconforto, se falaram em ausência de coletes salva-vidas para todos os estudantes e se falaram em superlotação. Então não tem como fazer essa discussão, uma discussão que possa ser produtiva, diferente daquela audiência pública, vereador Lauro Júnior, que nós participamos, ficamos uma manhã inteira no Colégio Elite e não conseguimos dar nenhum encaminhamento. Então tem que ser chamado também para essa discussão, Capitania dos Portos, tem que ser chamado também Arcon e Ministério Público, porque são os órgãos que são fiscalizadores, são os órgãos que têm o poder de punir. Infelizmente, essa casa não tem o poder de punição. Então, se esses órgãos são fiscalizadores, se são órgãos punitivos, eles também têm que participar da discussão e também têm que assumir a sua responsabilidade. A Câmara tem responsabilidade com essa causa? Tem, mas o Ministério Público tem a sua, a Arcon tem a sua, a Secretaria tem a sua, a Capitania tem a sua. E nós só vamos conseguir resolver esse problema se cada um desses atores fizer a sua parte, senão fica peso demais só para não tentar resolver. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador que queira se manifestar? Vereador Júnior Gal.
Bom dia a todos os estudantes universitários. Presidente, eu queria me referir à nossa presidente da Comissão de Educação, a qual eu faço parte. Este ano, com a saída do presidente da comissão, eu passei a fazer parte da Comissão de Educação. Com relação a essa comissão fiscalizadora, eu gostaria de saber dos estudantes, quem é o representante de vocês nessa comissão, se existe. Pois é, na Câmara nós também temos a mesma resposta, nós não temos uma pessoa que faça parte dessa comissão. Então eu gostaria de solicitar à nossa presidente que a gente reúna com os estudantes para a gente formar essa comissão fiscalizadora, porque se a lei existe, a comissão tem que estar formada. Então, eu queria fazer esse pedido e dizer aos estudantes que podem contar com a gente aqui nessa casa. Nós, todos os vereadores, como o padre Carlos já foi dito, nós estamos nos empenhando ao máximo no que diz respeito às leis do nosso município e, com certeza, esse ano a gente vai botar essa lei para funcionar como ela está no papel aqui, tá? Muito obrigado, bom dia a todos. Vereador Padre Carlos. Só para complementar também, creio que vai ser interessante, porque nós esquecemos de salientar a importância da regulação. São tantos anos, né, leis e leis, mas a regulação não foi feita do transporte no nosso município. Então, nós estamos empenhados aqui, né, nessa nossa legislatura de fazer, de fato, essa regulação, e conversávamos também com o secretário Paulo Ronildo a questão do nosso terminal. Depois de mais de 10 anos, né, finalmente o terminal está aí, e ele me lembrava que são 1.200 passageiros diários que fazem Barcarena a Belém. E aí ele já estava elaborando também um plano, né, para que, ao invés de hora em hora, os barcos saiam de meia em meia hora. Então, isso eu creio que vai facilitar também a questão dos espaços, né, nas embarcações. Então, ele que faça. Eu disse, olha, o senhor apresente essa proposta, traga, vamos estudar juntos, né, porque isso vai ajudar vai ajudar o transporte em geral, né, assim como também eu creio que vai ajudar depois os estudantes, porque tendo mais possibilidades, né, de viajar. Então, ele está já fazendo esse estudo. Há, claro, uma certa resistência, né, porque... mas eu digo, olha, é importante, a gente vai precisar trabalhar juntos, né, para que precisa melhorar. Nós temos que fazer que funcione de fato. Agora não adianta ter um terminal bonito e que não funcione, que a gente continue assim com essa precariedade, né? Então vamos regular de fato o nosso transporte. Eu creio que Barcarena merece e vai ser melhor para todo mundo. Obrigado, padre. Bem, queria falar ao João e Emília, a gente agradece a presença de vocês aqui na sessão, dizer que a Câmara Municipal de Barcarena estará sempre aberta a qualquer entidade, qualquer membro da sociedade civil, no sentido de vir aqui fazer suas reivindicações. E eu gostaria de deixar claro que essa mesa irá orientar tanto a Comissão de Educação quanto a de Transporte, no sentido de fazermos reuniões daqui para frente, no sentido de equacionar essa situação. Primeiramente com os estudantes, né, na formação dessa comissão fiscalizadora, e em seguida com as empresas, no sentido de realmente solucionar esse problema, porque infelizmente eu conheço estudantes que são obrigados até a morar em casa de parentes ou de amigos em Belém, devido a essa dificuldade de transporte. Fica a semana toda em Belém, aumenta a despesa com alimentação e outras coisas, e é difícil para quem não tem condição, às vezes, nem de viver dentro da sua cidade, viver na outra cidade para poder estudar. Nós, vereadores, acreditamos que nós poderemos dar uma colaboração muito grande nesse sentido para solucionar esse problema que eu sei que é de todos os estudantes do município de Barcarena. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui.